Você vai ver que na República Velha, quase toda a nossa economia girava em torno do café. Vai ver também como foi que naquela época começou a industrialização do Brasil. Quer dizer, no Brasil da virada do século, a base da economia era o café. A produção do café chegou a dobrar num período de apenas 5 anos. E como não havia mais escravidão nas fazendas, quem é que trabalhava na produção do café? Na maioria das vezes, eram os imigrantes. Ô Vicente, Fala. me diz uma coisa, como era o trabalho do imigrante nas lavouras de café, hein? O imigrante trabalhava como um escravo, viu, Gil? Mas espera aí, o imigrante não veio ao Brasil justamente para substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado? Veio, claro Então. que veio. O problema é que os fazendeiros do Brasil não perderam o costume com muita facilidade, não. E tratavam o imigrante como escravo. Bom, pelo jeito então não era fácil ser imigrante nos primeiros anos da República aqui no Brasil, hein? Ah, mas não era mesmo, viu? E olha que tinha muito imigrante, viu, Gil? É Pra você mesmo? ter uma ideia, nos 10 primeiros anos de República, Sim. vieram mais de 1 milhão de imigrantes aqui pro Brasil. Eu aposto que a maioria veio aqui para São Paulo trabalhar na lavoura de café, não é não? Isso mesmo. Mas o pior é que justamente nessa época começou a aumentar a produção, começou a faltar, grana. O capitalismo ganhou força mesmo em São Paulo com o crescimento das lavouras cafeeiras. Tanto é que a força econômica de São Paulo começou com os lucros do café. Esse centro financeiro da cidade, onde nós estamos agora, é um fruto da economia cafeeira daquela época. Os lucros do café vinham parar nesses bancos, que investiam o dinheiro em empreendimentos imobiliários e industriais. Acontece que o aumento da produção brasileira naquela época acabou aumentando a oferta de café no mercado internacional. E o aumento da oferta sempre acaba provocando uma queda de preços. Para uma economia baseada no café, a queda de preços do produto poderia ser fatal se o governo não tivesse interferido na economia. Para tentar manter a nossa exportação de café, o governo resolveu desvalorizar a moeda. A desvalorização torna o produto nacional mais barato quando vendido para o exterior, mas torna o produto importado mais caro. Claro que isso beneficiou os cafeicultores, que puderam manter os lucros com a exportação do café. Mas não foi uma solução muito duradoura. Bom, a situação não durou porque o Brasil ficou ainda mais endividado com as desvalorizações da moeda. Tanto é que o presidente Campos Salles, que governou o Brasil entre 1898 e 1902, adotou um programa econômico bem rígido para tentar equilibrar as contas do governo. Ele conseguiu um empréstimo de 10 milhões de libras, tirou moeda de circulação e valorizou a moeda brasileira de novo. Agora, o presidente seguinte, o presidente Rodrigues Alves, que governou o Brasil entre 1902 e 1906, encontrou uma situação ainda pior. Porque com a revalorização da moeda nacional, o preço do café continuou caindo cada vez mais. Até que os maiores produtores, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, resolveram reorganizar a política cafeeira. A nova política cafeeira foi decidida na cidade de Taubaté, estado de São Paulo, no ano de 1906, quando foi assinado o Convênio de Taubaté. Esse convênio tomava as seguintes decisões: pedir a intervenção do governo no mercado de café, obter empréstimo para que os estados produtores pudessem comprar e estocar os excedentes de café. Além disso, os estados queriam evitar a valorização da moeda nacional, assim como queriam evitar uma nova superprodução de café. Acontece que os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro acabaram não assumindo as decisões tomadas no Convênio de Taubaté. Então, o governo de São Paulo resolveu agir sozinho. No ano seguinte, 1907, ele pegou dinheiro emprestado no exterior para comprar 8 milhões de sacas de café só para fazer estoque. Vicente, você já pensou? Olha, comprar 8 milhões de sacas para deixar tudo isso guardado, estocadinho, bonitinho? Mas foi Que com isso? medidas como essa Ah. que o governo conseguiu fazer com que o preço do café subisse novamente. Para você ter uma ideia, em 1908, o governo federal emprestou mais dinheiro para que o estado de São Paulo pudesse interferir no mercado cafeeiro, comprando e estocando produto. Bom, com isso então, com essa medida, o preço do café aumentou, subiu. Ah, sem dúvida. Começou a subir já em 1909 e continuou subindo até 1912. Ah, então o governo ajudou a equilibrar os preços aí, a manter os preços do café
equilibrados, não foi não? Ah, ajudou. Olha, a partir dessa época, a política cafeeira passou a ser uma questão nacional, entendeu? Sei. O governo passou a interferir no mercado para equilibrar o preço do produto. Então, Vicente, olha, se o governo precisasse desvalorizar a moeda em função do café, ele faria isso? O setor cafeeiro nessa época tinha muita força no governo federal. Agora, nem por